Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na nossa aula 4, nós vamos conversar sobre índices físicos, como calculá-los, como realizar essa contabilização, como mensurar os nossos índices físicos e a importância de entender, compreender esses índices. Dessa forma, a primeira etapa que nós precisamos conhecer, conversar e compreender é a estratificação do solo. Esse nosso solo, ele possui 3 partes, tá? A parte sólida, que é composto pela granulometria, pelas partículas do solo. A parte líquida, que geralmente é composta ali pela água. E a parte gasosa, né? Com os nossos vapores e gases. Certo? Na nossa configuração à direita, nós podemos observar que do lado esquerdo nós temos algumas estratificações. A fase sólida nós vamos representar aqui pelo VS, certo? Já a fase líquida nós vamos representar pelo VW e a fase ali gasosa vamos representar pelo VA. A composição do VA mais o VW, certo? Essa composição, nós vamos ter o VV, que é a nossa composição dos vazios, certo? É o volume de vazios. Por que vazios? Porque tanto o poro, ele ou é preenchido pelo ar, pela parte gasosa, ou o poro é preenchido pela água. Então, quando nós estamos falando de volume de vazios, nós precisamos compreender como esse poro está preenchido, beleza? E o V total, que é a composição das 3 partes que compõem o nosso solo. Da parte sólida, que compõe ali a granulometria, as partículas sólidas, a parte gasosa e a parte líquida. No nosso lado direito, nós temos as nossas massas. A massa gasosa é considerado zero, nós não vamos considerar, nós não vamos contabilizar o peso desse gás. Então, por isso que nós temos ali, ó, MA igual a zero. A nossa massa de água nós vamos considerar, que é o MW. E a massa das partículas sólidas, que é o MS. Então, o M total, que é a massa total, vai ser o somatório da nossa massa líquida juntamente com a massa sólida, ok? E o primeiro índice que nós vamos conversar é sobre o teor de umidade. O que isso significa? A porcentagem de umidade que está presente no solo. E como nós vamos mensurar essa porcentagem? Nós vamos mensurar, então nós temos aqui, ó, o nosso W, que representa a umidade. Nós vamos realizar uma continha em relação da massa de água pela massa do sólido. Nós vamos realizar essa equação, certo? Da massa da água dividido pela massa dos sólidos. Dito isso, nós vamos encontrar a porcentagem de água multiplicado por 100, nós vamos encontrar essa porcentagem de umidade presente ali no nosso solo. O nosso segundo índice físico que nós vamos conversar é o Ezinho, que indica o índice de vazios. Ele vai calcular o volume de vazios presentes em um volume de sólidos. Então, nós vamos realizar a nossa equação, a nossa divisão do volume de vazios, representado pela letra VV, pelo volume de sólidos, certo? Encontrando esse valor, nós temos o índice de vazios. O nosso terceiro índice físico que nós vamos conversar é sobre a porosidade. A porosidade, ela é expressa e o seu valor é determinado também em porcentagem. Então, depois vocês precisam multiplicar por 100 para encontrar a porcentagem. Ele vai ser o volume de vazios dividido pelo volume total. Vale lembrar que o volume total é o volume das 3 parcelas. Da parcela sólida,
da parcela do líquido, parcela líquida, e da parcela referente aos gases, beleza? Então, você vai realizar a equação do VV pelo V. Outro índice físico que nós vamos conversar e é de extrema importância é o grau de saturação. Ele vai calcular, então, o volume de água que está presente no volume de vazios. Então, é exatamente essa continha, o volume de água, representado aqui pelo VW, dividido pelo volume de vazios. Esse índice é representado pela letra ali, ó, SR, e o seu volume também é dado em porcentagem. Então, depois de realizar a equação, você precisa multiplicar por 100 para encontrar a porcentagem. Além disso, nós temos então uma tabela que vai fazer as relações. Nós temos correlações. O que isso significa? Que nós temos os índices físicos principais, que são teor de umidade, a massa específica natural, é importante compreender essa massa específica natural, o índice de vazios e a porosidade. Então, nós vamos conseguir correlacionar dois índices físicos, como é o exemplo aqui, por exemplo, da relação da porosidade com o índice de vazios. Então, você consegue identificar que você tendo, por exemplo, o índice de vazios, você consegue identificar a porcentagem de porosidade. Do contrário, também é válido. Uma vez que você tem ali a porosidade, você consegue identificar o índice de vazios, beleza? Então, você consegue fazer essa correlação, você consegue também fazer a correlação da porcentagem de umidade com a massa específica, por exemplo, o peso específico dos sólidos, a massa específica da água, você consegue inclusive correlacionar, por exemplo, com a nossa porosidade e dessa forma você consegue, através das correlações, identificar e encontrar outros índices físicos. O porquê que é importante você identificar e conhecer esses índices físicos? É importante porque através desses índices físicos você consegue identificar se aquele solo é poroso, o quanto ele é poroso, se aquele solo possui muito vazios, por exemplo. Nós já tínhamos conversado, mas vale relembrar que um solo com uma porosidade, com um certo grau de porosidade, não é interessante para nós na engenharia. Por quê? Porque a porosidade são caminhos abertos para a água percolar, para a água passar. Isso faz com que esse solo ele tenha menos resistência, tenha menos um suporte de resistência. Então, por isso que é interessante, conhecendo alguns índices, você estudar e calcular e mensurar esse grau de porosidade. Uma vez conhecendo esse grau de porosidade, você consegue também encontrar maneiras para reduzir essa porosidade. Porosidade, nós sabemos que é ali, como nós já tínhamos conversado, eu vou voltar, a porcentagem ali do volume de vazios pelo volume total. Então, você consegue, uma vez que você identifica que o seu solo tem um grau de porosidade maior que não é desejável para você naquele momento, você consegue identificar maneiras de diminuir essa porosidade. Então, você pode, por exemplo, compactar, você pode passar ali um rolo liso ou um rolo ali pé de carneiro, por exemplo, para compactar e diminuir o volume de vazios. Então, por isso que é interessante você identificar e conhecer as nossas formulações. Uma vez que você conhece, você consegue encontrar maneiras de contornar e diminuir, por exemplo, a porosidade. O mesmo vale para a umidade. Uma vez que você identifica que aquele solo ali possui um grau de umidade, você encontra maneiras de retirar, diminuir ali aquela umidade do nosso solo. Beleza? Dito isso, nós vamos entrar no nosso exercício, o nosso primeiro exercício.
Considere uma amostra de solo que possui as seguintes informações: corpo de prova de solo de formato cilíndrico com volume igual a 250 centímetros cúbicos. Massa antes da secagem de 460 gramas e, após a secagem em uma estufa a 105 graus Celsius, sua massa passou a ser 405 gramas. O que eu consigo identificar, pessoal? Eu consigo identificar a massa de água. Por que eu consigo identificar a massa de água? Eu vou realizar, em relação à massa de água, eu vou encontrar aqui a massa antes de secar, então é a massa no seu estado ali natural, que nós tínhamos 460, e depois que passou pelo processo da estufa. A partir do momento que você passa pelo processo de estufa, você vai ter uma quantidade menor ali de peso, né? A sua massa vai ser menor. Por quê? Porque a massa de água, ela foi retirada durante esse processo. Então, dessa forma, você consegue contabilizar a quantidade de água, certo? Então, nós vamos realizar aqui a conta, ó, 460 menos 405. Então, 460 menos 405 é 55 gramas. Então, 55 gramas é a massa de água, certo? Considere a massa específica da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. A massa específica natural da amostra, como que eu vou encontrar a massa específica? Massa específica, pessoal, é massa por volume, certo? Como eu tenho no seu estado natural, eu vou usar a massa antes de passar pelo processo de secagem. Não faz sentido utilizar posteriormente a secagem. Então, a nossa massa específica no estado natural vai ser a divisão da massa no seu estado antes da secagem, que é 460, por 250, que foi o volume do nosso cilíndrico, tá? O volume da nossa amostra, que foi um dado informado lá no começo de 250 centímetros cúbicos. Uma vez que você realiza a divisão, você consegue identificar 460 dividido por 250, que a massa específica natural é de 1,84 grama por centímetros cúbicos. Essa é a informação da minha massa específica natural da amostra. E o teor de umidade? Bom, pessoal, o teor de umidade, representado aqui pela letra W, nosso teor de umidade vai ser a massa da água pela massa do sólido, certo? Então, nós vamos encontrar a massa da água vai ser 460 menos 405, que nós já tínhamos encontrado, certo? Que é 55 gramas. E nós vamos dividir pela massa só do sólido. Como que eu sei a massa só do sólido? A massa só do sólido vai ser a massa depois que passou pelo processo de secagem, certo? Então, eu vou dividir esse valor por 405. Beleza? Então, eu consigo encontrar o teor de umidade. Esse teor de umidade vai ser, então, 55 dividido por 405. Vou encontrar que esse teor de umidade é 0,1358. Multiplicando por 100, para encontrar em porcentagem, eu vou ter que a minha porcentagem aqui de umidade, o meu teor de umidade é 13,58%. E agora, como que eu encontro a massa, determine a massa específica seca da amostra? Lembra que eu falei da importância das correlações? O que vai ser a massa específica seca? A massa específica seca vai ser a seguinte correlação: a divisão da massa específica natural, certo? Dividido, então, por 1 mais o teor de umidade. Então, nós vamos realizar a seguinte configuração. 1,84, que nós já tínhamos realizado essa conta,
certo? Dividido por 1 mais. É importante lembrar que quando nós estamos utilizando a nossa umidade nas correlações, nós precisamos utilizar sem ser no formato de porcentagem. Então, eu vou somar com o meu 1 o 0,1358, certo? Então, a minha massa específica seca será 1,84 dividido por 1 mais 0,1358. Vou encontrar, então, que a minha massa específica é 1,62 grama por centímetros cúbicos, certo? A importância, então, das nossas correlações. Vamos para mais um exercício? No segundo exercício é o seguinte. No solo de uma região, é necessário a realização de um corte com volume de 145 metros cúbicos de solo, com um índice de vazio de 1,25. Assinale a alternativa correta. No nosso caso, nós vamos realizar a nossa continha, que determina qual o volume de aterro que deve ser executado ao empregar um solo com índice de vazios de 0,6. Observa que nós temos ali um corte com um índice de vazio, e o aterro vai ser outro índice de vazio. Então, vocês precisam prestar atenção nos índices de vazios diferentes. Para determinar o volume do aterro, nós precisamos seguir o seguinte roteiro. Nós sabemos que o índice de vazios é 1,25, o que ele é? Ele é a divisão do volume de vazios pelo volume de sólidos. Nós já temos ali a porcentagem de 145 menos VS. E eu vou dividir pelo VS. O que isso significa? Que eu vou isolar o meu VS para encontrar esse volume de sólidos. Isolando, realizando ali a nossa conta, eu vou encontrar que esse volume de sólidos é 64,44 metros cúbicos, tá? Vou realizar seguinte cálculo. Vou passar multiplicando, então eu vou ter a seguinte configuração. Vou passar o VS para o outro lado. Realizando o cálculo, eu vou encontrar que o volume de sólidos será 64,44. Sabendo disso, eu preciso encontrar o meu VV. Por que eu preciso encontrar o meu volume de vazios? Porque eu sei que o meu novo índice físico, eu já tenho volume de sólidos, tá? Eu já tenho esse volume de sólidos e eu já tenho o meu índice de vazio do meu aterro. Sabendo disso, basta eu multiplicar, que o volume de vazios do meu aterro vai ser a multiplicação de 64,44 vezes o 0,6. Fazendo essa conta, eu vou ter que o meu volume de vazios vai ser 38,67 metros cúbicos. Dessa forma, eu encontro o meu volume total, que vai ser o somatório do 64,44 mais o 38,67. Então, o meu novo volume de aterro vai ser 103,11 metros cúbicos. Beleza? Todas essas nossas contas nós realizamos através das correlações. Então, por isso que é importante conhecer, entender e compreender cada uma dessas correlações para então aplicar em situações práticas. Certo? Muito obrigada a todos!